Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu irei falar as contratações, negociações, possíveis renovações e saídas de jogadores do Vasco para a temporada de 2020. Então já vai deixando o seu like se você ainda não deixou. E se você ainda não for inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva, ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Então sem mais enrolações, vamos direto pro vídeo. O Vasco já contratou o atacante Germán Cano. O jogador de 31 anos defendeu o Independiente de Medellín da Colômbia na última temporada. Cano assinou por 2 temporadas. Ele estava sem contrato e foi o principal destaque do Independiente na última temporada. Artilheiro do colombiano, ele marcou 35 gols em 39 jogos e foi o capitão da equipe. O Vasco contratou o técnico Abel Braga. Depois de não se acertar com Vanderlei Luxemburgo, o Cruz Maltino chegou a um acordo com o ex-comandante do Cruzeiro. O último trabalho de Abel Braga foi no Cruzeiro. Ele comandou a equipe que acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro depois de sua saída, em 14 partidas, nas quais conquistou apenas 3 vitórias. Antes, havia passado pelo Flamengo, mas deixou o clube pouco antes da parada para a Copa América, quando soube que a diretoria negociava com Jorge Jesus. Um velho conhecido da torcida do Vasco entrou na lista de possíveis reforços para 2020. Trata-se do zagueiro Dedé. O zagueiro de 31 anos está insatisfeito com as últimas atitudes da diretoria do Cruzeiro e não descarta uma saída do clube mineiro, que traçou 150 mil de teto salarial para disputar a Série B, e teria que diminuir os vencimentos de boa parte do elenco. Dedé tem ótima relação e atuou com Abel Braga no próprio Cruzeiro. Por isso, o técnico incluiu o nome do jogador na lista para a próxima temporada. Inclusive, ele mesmo buscou contato com o zagueiro para saber da possibilidade de negociação, que não é nada fácil. Os representantes de Dedé ainda não receberam sondagens do Vasco e vão conversar com o Cruzeiro para saber de 2020. O clube mineiro está disposto a ouvir propostas pelo jogador. No mapeamento do mercado para 2020, o Vasco buscou informações sobre o lateral direito argentino Juan Buffarini, do Boca Juniors. O jogador agrada ao técnico Abel Braga e já tinha sido sondado pelo clube. Entretanto, ainda não foi aberta negociação. A diretoria também estuda outras opções para o setor. Buffarini já teve passagem pelo futebol brasileiro. Ele defendeu o São Paulo entre 2016 e 2017. Antes, foi campeão da Libertadores pelo San Lorenzo em 2014. Também foi convocado para a seleção argentina em 2016. Seu contrato com o Boca vai até julho de 2020. O Vasco busca reforços para o meio-campo e recebeu uma indicação de Abel Braga, Júnior Sornosa do Corinthians. O equatoriano tem negociação bem encaminhada com a LDU e deseja voltar a seu país natal, mas o Cruz Maltino tenta atravessar as tratativas no mercado da bola. Apesar de líder de assistências da equipe alvinegra com 11 em 2019, o meia terminou um ano em baixa, não está nos planos do novo técnico Thiago Nunes e nutre uma vontade de deixar o futebol brasileiro, onde chegou em 2017 para jogar no Fluminense. Por lá foi treinado por Abel Braga, que tenta convencer seu antigo comandado de ficar no Brasil em 2020. O problema é que as conversas de Sornosa com a LDU estão muito adiantadas. O meia, inclusive, sinalizou com uma redução no salário para se adequar às possibilidades do gigante equatoriano. A diretoria do Corinthians preferia vender Sornosa, mas não se opõe a um empréstimo, já que assim alivia a folha salarial e abre espaço no elenco para a chegada de novos jogadores. O meia-atacante Mateuzinho foi um dos principais jogadores do América Mineiro em 2019 e peça fundamental na arrancada da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Monitorado por clubes do país e do exterior, o jogador também entrou no radar do Vasco. Em entrevista ao Super Esportes, o presidente do Coelho, Marcos Salum, negou a possibilidade de troca do atleta com o clube carioca. O mandatário ainda afirmou que a decisão de venda de Mateuzinho depende do clube. Provavelmente, o Vasco procurou algum diretor nosso e fez essa proposta, mas essa decisão é do clube. Eu não vou trocar meu melhor jogador por outros jogadores. Isso não está nos nossos planos, disse o dirigente alviverde. Vice-artilheiro do Coelho na temporada, com 9 gols, o jogador de 21 anos viveu um ano iluminado nas mãos do técnico Felipe Conceição. No 4º ano na equipe profissional, essa foi a primeira temporada completa que o camisa 10 disputou.
Em 2017, Mateuzinho rompeu o ligamento do joelho direito e só voltou aos gramados no ano seguinte. O departamento de futebol do Goiás foi consultado pelo Vasco, que demonstrou interesse em ter o volante Léo Senna em seu elenco para 2020. Com um vínculo até o fim de 2020, o atleta tem uma multa rescisória de 3 milhões de euros. Mesmo com o alto valor, o Vasco não tem a pretensão de abrir negociação por conta da pedida do Goiás, e não descarta oferecer jogadores ao clube esmeraldino para 2020. Titular do Botafogo na temporada de 2019, Alex Santana está na mira de outras equipes do futebol brasileiro. Segundo o Globoesporte.com, o meio-campista foi sondado recentemente pelo Vasco. De acordo com a publicação, a diretoria cruzmaltina já procurou o empresário do atleta para uma negociação. Além do Gigante da Colina, mais 3 equipes tentaram Alex: Santos, Atlético Mineiro e Bahia. O jogador tem contrato com o Glorioso até dezembro de 2021. O Botafogo é dono de 50% dos direitos econômicos e admitiu que negocia o atleta por 6 milhões de euros, algo em torno de 27 milhões. Em campo, foram 42 jogos disputados e 10 gols marcados. Foi a primeira temporada após uma boa passagem pelo Paraná. Alex também defendeu o Inter, Criciúma e o Guarani. Em busca de reforços para a temporada 2020, o Vasco tem interesse no meia Andy Polar, do Deportivo Binacional do Peru. O jogador de 22 anos foi oferecido ao clube por empresários e é um nome que agrada a direção. O Torcedores.com apurou que a ideia inicial no Vasco é de contratar Andy Polar por empréstimo. A imprensa peruana chegou a anunciar que o clube apresentou uma proposta ao Deportivo Binacional pelo atleta. A informação não foi confirmada pela diretoria do Gigante da Colina, que porém admite que avalia a contratação do meia de 22 anos. A ideia agradou aos dirigentes vascaínos, não só pelo fato de a negociação não exigir alto investimento no empréstimo, já que o salário do jogador não ultrapassaria 100 mil, mas também para acrescentar mais uma opção a Abel Braga para o meio de campo. O lateral esquerdo Wendel, indicado por Abel Braga, virou alvo do Vasco, mas a proposta para atuar em São Januário não seduziu o jogador de 31 anos. Num primeiro momento, o ex-jogador de Avaí, Corinthians, Grêmio e Flamengo recusou a oferta vascaína e decidiu permanecer no Beira-Rio. Wendel chegou ao Inter em 2017 para a disputa da Série B. Depois de ser titular da posição, acabou perdendo espaço em 2019. Com a camisa colorada, tem 105 jogos e um gol marcado. O contrato do lateral é válido até dezembro de 2020. O atacante Rossi não é mais jogador do Shenzhen Futebol Clube. O jogador rescindiu seu contrato com a equipe chinesa. O Vasco ainda sonha em contar com o atacante, podendo negociar direto com o atleta e seu agente, mas é preciso negociar dívidas que possui com o jogador. Salários de novembro, 13º, férias e direitos de imagem podem acabar inviabilizando algum acordo. O empresário do jogador Dari Pizzetti afirma que clubes brasileiros e do exterior já buscam informações sobre Rossi. Autor de 4 gols em 41 jogos com a camisa cruzmaltina, o atacante treina desde a metade de dezembro em 2 turnos, com um preparador particular e busca manter a forma, enquanto a sua situação não se define. Podem renovar contrato com o Vasco Fred Guarim, só que as partes parecem longe de um acordo. O presidente Alexandre Campelo confirmou que conversa com o colombiano no intuito de renovar o vínculo, mas é preciso se alcançar um denominador comum. O meia já recebeu uma proposta para seguir em São Januário, mas os salários ainda são um empecilho. Como o Guarim foi contratado com os vencimentos inferiores ao que recebia, agora pretende um reajuste. É importante que se chegue a um valor que seja possível para o Vasco e que o jogador entenda como sendo suficiente. Muito fácil não é, mas estamos trabalhando, disse o mandatário do clube. O Vasco também quer renovar com Oswaldo Henriques para 2020, mas uma questão financeira fez a negociação empacar. O zagueiro aguarda que o clube cumpra a promessa de quitar pendências salariais para só depois concluir as conversas. O Vasco tem interesse em renovar com Felipe Ferreira, mas aguarda sinalização da Ferroviária, que detém os direitos do jogador. Voltam de empréstimo ao Vasco o meia Lucas Santos. O CSKA Moscou não exerceu a opção de compra e o jogador volta ao Vasco. O goleiro Gabriel Félix volta de empréstimo do São Bento.
O goleiro Jordi volta de empréstimo do CSA. O lateral direito Rafael Galhardo volta de empréstimo do Grêmio. O zagueiro Luiz Gustavo volta de empréstimo do Guarani. O volante William Maranhão volta de empréstimo do América Mineiro. O atacante Caio Monteiro volta de empréstimo do Paraná. E o meia Guilherme Costa volta de empréstimo do CRB. Já saíram do Vasco o técnico Vanderlei Luxemburgo, que decidiu não permanecer no clube em 2020 e acertou com o Palmeiras. O meia atacante Cleiton se despediu do clube em post no Instagram. Ele volta ao Atlético Mineiro, que tem seus direitos. O lateral direito Cáceres, de acordo com o empresário dele, não ficará e retornará ao Cerro Porteño com quem tem contrato. O volante Bruno Consendei foi emprestado ao CRB. O meia atacante Valdívia foi anunciado como novo reforço pelo Avaí. Agora eu irei falar a lista de jogadores que encerraram o contrato e não permanecerão no Vasco para 2020. São eles, os goleiros Sidão e João Pedro, os laterais Cáceres e Danilo Barcelos, os volantes Felipe Bastos, Bruno Ritter e Richard, os meias Marquinho, Valdívia e Michel, e os atacantes Bruno Henrique, Cleiton e Rossi. Galera, o vídeo já chega no final, e se você tiver gostado, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e de deixar o seu like para nos ajudar. E também ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, e também compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Então é isso, um forte abraço para vocês, e eu fui!